Olá, meus amigos. Voltando então nesse assunto tão importante que são as exceções a essa regra de licitar. Lembrem-se, os artigos que mais caem em prova da 8666 são, disparadamente, o artigo 24, que estudaremos agora, e o 25, que estudamos no módulo anterior, inexigibilidade. Estamos agora no capítulo, na aula 8, então a inexigibilidade foi a aula número 6. Então, a aula número 7, artigo 17, tem caído, né? Começou a ser mais cobrado pelo CESP, sempre foi cobrado pela ESAF, pela FCC, mas, por favor, deem uma concentração especial a essas aulas 6, 7 e 8. Elas caem bastante. Modalidades também é um assunto recorrente, mas lembremos, por ordem de importância, primeiro as exceções, depois modalidades, depois os princípios. Tranquilo, então? Então, vamos falar agora de licitação dispensável, artigo 24. Artigo 24 é o artigo que mais cai. E é um artigo que não é pequeno, ele tem vários incisos, né? E é geralmente nesse artigo aí que nós temos as atualizações da 8666. Em 2003 tivemos todo ano tem 2, 3 incursões ali desse artigo 24. Vamos falar então sobre licitação dispensável? Primeiro ponto, se eu falo que é dispensável, é porque é uma coisa o quê? Discricionária. Dispensável, o ávio vem de possibilidade, de alternância, de alternatividade. Então, vamos ao slide para a gente poder apontar esses pontos aqui. Apontar esses pontos foi ótimo, né? Vamos então enaltecer os pontos mais importantes da introdução. Então, analisem aqui no slide, olha só. Primeiro tópico, rol é o quê? Taxativo, lista fechada. Qualquer situação de licitação dispensável tem que estar prevista na lei. Qualquer situação de licitação dispensável deve estar prevista na lei. Tanto a dispensável quanto a dispensada, tá? A única que é exemplificativa é a inexigibilidade. Inexigibilidade é exemplificativo, dispensável é taxativo, dispensado é taxativo. Então, voltando, artigo 25 é exemplificativo, inexigibilidade. Artigo 17 e 24 taxativo, perdão. Voltando para o slide, rol taxativo e utilização discricionária. Discricionária. O que significa isso? Nas situações de discricionariedade eu posso fazer ou não. Então, o artigo 24, tudo que a gente estudar no artigo 24, eu posso fazer ou não. Tranquilo, gente? Tópico 2 ali do slide. Olhando. No artigo 24, a licitação é possível, mas o administrador recebe a liberdade de fazer licitação ou não. Então, gente, o administrador pode escolher entre licitar e não licitar. Como nós temos mais de 32 incisos, vamos então dividir por categoria. Aí eu utilizo a técnica de Odete Medawar e também da Maria Silvia Zanella, dividindo por categoria, que eu acho mais interessante, né? Principalmente para quem está estudando para concurso. Para quem trabalha com licitação na prática, aí não tem jeito. Né? Geralmente o prefeito, o governador fala, eu preciso comprar aquilo, ver se tem alguma coisa aí que dá. E aí você é obrigado a montar um procedimento ali. Então, o artigo 24, 25 e 17 é o primeiro artigo que o cara tem que saber quando vai trabalhar com parecer, com assessoria, com procuradoria. Porque é onde dá os maiores problemas, é onde dá as maiores contradições no direito e onde você tem que estar mais atualizado. E para fim de concurso, então, nem se fala. Para fim de concurso é aí que você tem que saber mesmo. Então, quando a gente fala isso, vamos aqui ao slide começar a dividir por categoria. Olha só. Em razão do valor. Então, olha só, gente, olhando aqui para mim. Todas as entidades que gastam dinheiro público estão obrigadas a licitar. Sejam da administração pública ou, como diz o artigo 1º, aquelas controladas direta ou indiretamente, perdão, aquelas controladas direta ou indiretamente pela União, pelo DF, estados e municípios.
Então, podemos falar das paraestatais, o Sistema S, SESI, Senai e Sebrae, podemos falar das organizações sociais, das UCIPs, eles também são obrigados a licitar. Todo mundo que licita pode dispensar até 10%. Então, se eu tenho uma licitação de 1 milhão, será que eu posso dispensar? Não. Na verdade, a lei coloca como referência o valor do convite, que é o menor valor que nós temos na lei. Lembra do valor do convite? 150 mil, até 150 mil para obras e serviços de engenharia, até 80 mil para outros serviços e compras. Se recordam disso? Então, quando nós falamos em dispensável por critério de valor, significa que qualquer órgão que licite pode dispensar até 10% do valor máximo do convite. Se o valor máximo do convite é 150 mil, então eu posso dispensar até 15 mil. Se o valor máximo do convite para compras e outros serviços é 80 mil, eu posso dispensar até 8 mil. E aí, no finalzinho do artigo 24, lá no parágrafo 1º, você vai perceber que ele dá a possibilidade de 4 entidades dispensar até 20%, ou seja, o dobro. 4 entidades podem dispensar até 20%. Pega o artigo 24, abre lá, no finalzinho dele, no parágrafo 1º, depois de todos os incisos, vai falar que 4 entidades podem dispensar: empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos e agências executivas. Elas podem dispensar até 20%. Ou seja, numa situação normal eu dispenso até 10%. Numa situação normal eu dispenso até 10%. 10%. Então, 10% de 150, 15%. 10% de 80, 8 mil. Mas para essas 4 entidades, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcio público e agências executivas, eu posso dispensar até 20%. 20% do valor máximo do convite. O valor máximo do convite para obras e serviços de engenharia é 150 mil. Então, eu posso dispensar 20%. 30 mil. Valor máximo do convite para outros serviços e compras, 80 mil. Então, eu posso dispensar até 20%, ou seja, 16 mil. Vocês estão entendendo? Existem ainda outras possibilidades. Se você for lá no artigo 23, parágrafo 8º, lá vai estar escrito que os consórcios públicos ainda têm outros benefícios de triplicar e quadruplicar o valor referencial. Mas aí dá uma analisada com calma. Qualquer problema, consulta no meu livro, que eu tenho 3 tabelas que detalham isso de uma maneira bem clara. Tá? Meu livro, Licitações e Contratos Administrativos para os Concursos, na editora Vestcom. Né? Você pode comprar pelo site da editora ou pelo meu site. Editora Vestcom, www.vestcom.com.br. Tranquilo, gente? Então, esse foi o primeiro critério. Segundo critério, para o slide 8.2. Em razão da pessoa contratada. Por quê, gente? No artigo 24, nós temos várias situações em que determinadas pessoas, tais como organizações sociais, associações de portadores de necessidades especiais, concessionários de energia elétrica, água tratada, gás natural, empresas estatais contratando com suas subsidiárias. Então, gente, olha para cá, o artigo 24 ele vai tratando disso. Ele vai pegando quais são as entidades que podem ser contratadas sem licitação. Ficou claro? Então, só para vocês terem essa noção. Vimos critério de valor e agora vimos critério em razão da pessoa. No 8.3 nós temos já um outro critério. Olha só. Situações excepcionais. Para tudo, focaliza nisso. Isso aqui é o que mais cai. Quando a gente fala, tá? Olhando para mim aqui, gente. Quando nós falamos em emergência, calamidade, guerra, urgência, tudo isso é o que mais cai. Sabe por quê? Porque aqui entra, gente, aqui entra o tal do contrato emergencial. E aí, meu amigo, nós temos muitas coisas para poder discutir. Lembra o seguinte, vamos voltar só para o slide para a gente tentar fechar todas as situações. Ó, remanescente de obra é excepcional, emergência, guerra, segurança nacional, licitação, deserto e fracassado, são todas situações excepcionais, eu vou ter que falar de cada uma delas. Esse tópico 8.3 aqui é extremamente importante. Pode circundar ele aí, você vai ter que revisar isso várias vezes. Primeira coisa, remanescente de obra pública. Obra pública sofreu uma interrupção, não sei porquê,
talvez por uma falha no contrato, por uma falha no executor, o cara faliu, sei lá, alguma coisa aconteceu, a obra parou, a obra remanesceu, sobrou. O poder público vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que consultar todos que participaram daquela licitação, perguntando para cada um deles, você gostaria de executar essa obra que foi interrompida pelo mesmo preço e condição? Pensa bem, às vezes o cara que venceu por R$1.000 o metro quadrado. O segundo colocado, 1.100. Terceiro colocado, 1.300. Quarto colocado, 1.400. O cara que fez uma proposta de 1.200 vai querer executar uma obra por R$1.000 o metro? Pô, com certeza não, mas a administração tem que perguntar. Segundo colocado, quer fazer pelo preço do primeiro? Não. Terceiro colocado, quer fazer pelo preço do primeiro? Não. Quarto colocado, quinto, sexto, sétimo. Depois que eu perguntei para todo mundo, aí, meu amigo, aí eu tenho que apelar. Aí eu vou chamar qualquer um que queira continuar aquela obra. Aí a dispensa é total. Eu vou chamar qualquer um que queira executar aquela obra pelo preço do primeiro colocado, os ditos R$1.000 o metro quadrado. Óbvio, né? O indivíduo tem que atender os requisitos de cadastramento, né? Habilitação jurídica, habilitação contábil e tudo aquilo que a gente já comentou na aula pertinente. Ficou claro isso então? Então isso é remanescente de obra. Segundo ponto aqui no slide, voltando aqui para o slide, emergências. Emergência, guerra e segurança nacional, vamos colocar tudo no mesmo grupo? Tudo é situação atípica. E aí eu vou gerar um contrato de emergência. E aí o contrato de emergência, o que o espertinho lá do Poder Executivo pensa? O que o gestor lá pensa? Ah, agora a gente pode comprar o que a gente quiser. Não, gente. Contrato emergencial tem alguns requisitos. Primeiro, ele dura no máximo 180 dias. E esses 180 dias não é contada a data da celebração do contrato. É do dia que aconteceu a emergência. Então, se aconteceu uma calamidade, o cara demorou 30 dias para fazer o contrato, 180 menos 30. O contrato só pode ter a vigência de 150 dias. Ah, mas 150 dias não dá para fazer obra, não tem condição, eu preciso fazer um açude novo aqui. Não, meu amigo, o contrato de emergência não é para você fazer a obra inteira. O contrato de emergência é para você começar a obra e ter o espaço para fazer a licitação definitiva. Então, nesses 180 dias, praticamente 6 meses, você vai poder fazer sua concorrência, sua tomada de preços. Entende a inteligência do contrato de emergência? Então, vamos aqui revisar. 180 dias, contados a partir do acontecimento da calamidade ou da situação emergencial, não pode ser prorrogado e a compra dos objetos tem que estar relacionados com a emergência. Você não pode ter um problema de desabamento, de enxurrada e comprar Hilux. Você não pode ter um problema de epidemia e você comprar, por exemplo, um barco. Tem que estar relacionado. Se é epidemia, é colchão, é medicamento, é consultoria, é transporte. Se é enxurrada, é alugar um lugar, é roupa para esse pessoal, material de limpeza, para não ter leptospirose, aquela coisa toda que acontece depois de um grande período de inundação. Vocês estão entendendo? Então, aí está a situação de emergência que cai bastante em prova. Próximo tópico aqui no slide é a licitação deserta. Gente, aí fica fácil, né? Olha o sentido. Olha o sentido. Se está deserta, é porque ninguém veio. Então, gente, olhando para mim aqui, se está deserta, é porque ninguém veio. Você abre a licitação, está lá água, biscoitinho, né? Quem toma café, eu não tomo café, mas quem toma café tem ali um cafezinho, tem ali o chazinho, e aí ninguém aparece. Por que não aparece? Geralmente, quando ninguém aparece, ou montaram um esquema para ninguém aparecer, ou o preço está fora da realidade. Às vezes a administração coloca um preço muito baixo que ninguém tem interesse em vender para ela, porque sabe dos percalços de vender para a administração. A licitação é deserta. Nessa situação, o indivíduo tem duas alternativas. Ou ele repete a publicidade, mas para repetir ele tem que provar que não vai trazer prejuízo, ou ele repete a publicidade, mas para ele repetir a publicidade, republicar todos os atos, ele tem que provar que ele não vai trazer um grande prejuízo para a administração, ou então ele declara dispensável, né? Dispensa naquele momento. Ficou claro? Essa é uma escolha que está na lei. Tudo bem?
Para quem vai fazer concurso de nível médio ou analista administrativo, é isso que ele vai seguir. Tem duas opções. Não veio ninguém, ou dispensa, ou prova que não tem prejuízo e repete o procedimento. Agora, se você vai fazer um concurso federal com um cargo mais pesado, analista judiciário, área judiciária, auditoria, etc., lembra das instruções da AGU. A AGU estabelece que a repetição do convite é obrigatória em todos os casos. Ficou claro? Quando é um concurso nível médio analista administrativo, você segue estritamente o que está escrito na lei. Agora, se o concurso seu é de controladoria, etc., aí você tem que observar se não está sendo cobrado no edital os pareceres e instruções da AGU. Ficou claro isso? Isso foi licitação deserta. No próximo tópico aqui no slide, vamos dar uma olhada aqui. Licitação fracassada. O que é a fracassada? Gente, a deserta, né? Ela é uma situação clara, ninguém veio. A fracassada ela pode ser construída. Porque o que envolve o fracasso? O fracasso envolve algumas hipóteses, não apenas uma, mas algumas. Por exemplo, pessoal com a documentação irregular. Vamos supor que você tinha 20 interessados. 10 estavam com a documentação irregular, inabilitados. 5 com a proposta muito acima, desclassificados. 5 com a proposta muito abaixo, desclassificados. Não sobrou ninguém. Então, na hora que eu vou fazer o julgamento, não tem ninguém. Perceberam? Então, o fracasso pode ter várias origens. Pode ser um conjunto de problemas. Pode ser problema de documentação, de proposta irrisória, inexequível, etc., ou absurda, abusiva, valor muito alto, fora da realidade. Né? E o valor muito baixo, como a gente já comentou, porque quando a esmola é muito, santo. Quando a esmola é muito, a comissão desconfia. É esse o raciocínio. Então, vamos para o próximo tópico aqui no slide. Então, voltando aqui. Em razão do objeto, nós podemos dispensar uma licitação nessas situações aqui, ó. Compra e locação de imóveis indispensáveis, hortifruti granjeiros, aquisição e restauração de obras de arte, peças e componentes para manter a garantia de algum tipo de produto, bem ou serviço, material de pesquisa científica, para pesquisa científica, etc. Tranquilo? Então, quando nós falamos, voltando para mim aqui, quando nós falamos, então, em dispensa, nós temos no artigo 24 uma leitura obrigatória. Se você quiser, pode até pegar o esquema que eu peguei da Maria Silva e da Odete Medawar e você poder fazer essa caracterização. No meu livro está tudo isso pronto. Tudo dividido por assunto, por tópico e com comentários. Então, lembrem-se, livrinho bom de licitação, aprender rápido, preço justo, junto com o curso, vai lá no site e confira o valor. Tranquilo? Então, voltando para o slide para a gente revisar aquele quadro que nós trabalhamos já nos 2 últimos assuntos, inclusive esse. O esquema da hora, procedimentos de licitar ou não licitar. Competição possível, eu posso fazer a licitação, mas eu posso também não fazer a licitação. Aí, na segunda seta azul, está lá, a lei concede discricionariedade para o administrador fazer ou não a licitação. Artigo 24, o rol é taxativo, mas o uso é discricionário. Aí, seta para frente, licitação dispensável. Aí eu coloco os 4 grupos, né? Em razão de situação excepcional, em razão do baixo valor da contratação, da natureza do objeto ou da pessoa contratada. Tranquilo, gente? Então, encerramos esse módulo, que é um módulo extremamente importante. Leiam o artigo 24. Nenhuma aula substitui a leitura da lei seca. Eu costumo dizer para os meus alunos que o fator, desculpa o termo, bunda na cadeira nunca substitui nada. Ali está o verdadeiro aprendizado. O aluno às vezes tem medo de cortar o cordão umbilical com o professor. Corta, vai para a mesa, pega a lei, sistematiza e anota. Aí você vai progredir. Gente, um abraço, até o próximo módulo.